Antes de importarmos um levantamento topográfico no ArcLine XP, vamos começar por configurar o nosso desenho para recebermos os pontos da melhor maneira e para que o nosso modelo digital, os nossos cortes e as nossas plantas sejam representadas exatamente com o aspecto pretendido. Para obtermos a configuração, temos que ir ao menu Construção, portanto aqui no topo do Ribbons, Construção, e de seguida, do lado esquerdo, clicamos em Propriedades e de seguida Terreno. Clicando em Terreno, ele abre-nos esta caixa de diálogo onde nós temos toda a configuração daquilo que pretendemos fazer nos nossos levantamentos topográficos. Desde logo, qual é o layer que queremos utilizar, que eu não aconselho a retirar, portanto, do que está por defeito, que é o terreno. A cor que queremos utilizar para os elementos que vão fazer parte da topografia, o tipo de linha, a espessura de linha e a ordem de representação, portanto, se vai ser mais atrás, qual vai ser a sua prioridade em relação aos restantes elementos. Depois, como é habitual, temos também os parâmetros BIM e a seguir temos os parâmetros, portanto, os elementos das propriedades realmente importantes para definirmos os nossos elementos. Começamos pelas propriedades gerais, nas quais temos aqui a resolução do arco. Portanto, isto vai ser importante depois quando quisermos definir, portanto, curvas de nível e queremos que elas tenham uma certa suavidade. Isto depois é possível alterar em qualquer altura. Portanto, vamos manter o valor em 5 metros, portanto, o valor que está por defeito. Depois temos aqui a elevação na superfície horizontal. O que é que isto representa? Quando nós temos um corte de um terreno, a trama que está abaixo desse corte começa a ser representada a partir de 0 metros. Se eu quiser, posso pô-la ainda mais baixa, por exemplo, menos 10 metros, e ele vai-me criar cortes um bocadinho mais altos, digamos assim, em termos de trama, portanto, de trama de terreno abaixo do nível normal, portanto, que seria de 0. Depois temos os 3 materiais com os quais queremos identificar cada parte que nós temos do nosso terreno. Para começar, portanto, quando nós inserimos pontos, nós vamos criar imediatamente um modelo digital de terreno, portanto, uma volumetria do nosso terreno. E aquilo que nós temos aqui começa por ser o material com que a superfície do terreno é representada. Portanto, que ele, por defeito, tem, portanto, o material grama 7. Eu vou clicar aqui, posso eventualmente ir buscar outro tipo de grama, por exemplo, vamos buscar aqui este grama 1, ok? Portanto, temos outro material para a superfície do terreno, apenas a superfície. Depois temos o material do corpo, e aqui é importante porque este material do corpo vai ter influência nos cortes, ou seja, a trama que nós atribuirmos no corte vai ser a trama do material que nós estamos aqui a atribuir para o interior do modelo. Portanto, eu vou clicar aqui onde diz material padrão. Vou escolher, por exemplo, este aqui terreno, mas antes disso vou verificar como é que ele é representado em corte. Portanto, vou carregar aqui no botão direito do rato em cima do material terreno, vou às definições e tenho aqui a achura na secção. Portanto, ele está-me aqui a representar a achura do tipo terra, portanto, que é esta que aqui está, com 45 graus, 300 milímetros de tamanho, vamos pôr 100-100, ou 150-150, provavelmente. Faço OK, portanto, ele vai ter aquele tipo de representação. Faço OK, portanto, e temos um material atribuído para quando o nosso terreno está em corte. Depois temos o material do platô. O que é o material do platô? É o material das plataformas quando nós inserimos uma plataforma no nosso modelo digital. Portanto, neste caso ele está com o solo. Eu posso mudar, posso colocar a mesma grama ou outra grama que aqui está, mas vou manter aqui, por exemplo, também o solo, que é o que está neste momento. Como sabem, também é possível, num modelo digital terreno, no ArcLine XP, criar uma estrada. E para isso vamos definir que tipo de perfil é que pretendemos para a nossa estrada. Portanto, nós começamos por vir aqui Cross-Sectional Profiles and Materials. Isto é sempre possível de ser alterado em qualquer altura. E o que está por defeito definido é isto. Portanto, nós temos os passeios em relva e a estrada propriamente dita no material terreno. Nós podemos
alterar aqui o material da rua, portanto, podemos passá-lo de terreno para outro material qualquer. Vamos, por exemplo, aqui aos materiais, buscar o material asfalto, por exemplo. E ele alterou este material. E agora podemos também fazer aqui a alteração, portanto, podemos atribuir ou não material a cada um dos lados. Se repararem, sempre que eu clico aqui, aparece-me indicada, portanto, com uma linha vermelha, o que é que eu estou, na realidade, a editar. Portanto, neste caso estou a alterar este passeio e neste caso estou a alterar este passeio. Portanto, e temos aqui os materiais que estão atribuídos, portanto, a cada um deles. Sendo que eu não consigo alterar o material do passeio porque ele está bloqueado, a não ser mesmo desligando. Portanto, se eu desligar, eu já consigo. Portanto, vou aqui, por exemplo, ao lado direito, retiro o material. E agora atribuo aqui outro, vamos aqui aos materiais. Eu penso que aqui na telha tenho exterior, tenho aqui o pavê, aqui está ele, portanto ele vai ficar representado assim. Posso reativá-lo ou posso desativá-lo. Portanto, se eu reativá-lo, ele vai-me pôr o mesmo material do terreno. Portanto, vamos manter este que aqui está. Do lado esquerdo vou pôr o mesmo material, portanto vamos aqui desligar esta opção e vamos pôr o pavê. E eventualmente podemos fazer a mesma coisa em relação à beira da estrada, ou seja, à lateral, portanto, e colocar exatamente o mesmo material, portanto, desativando este botão e colocando outro material completamente distinto ao nosso gosto. Portanto, e ficamos então com materiais completamente diferentes, portanto, nos passeios e na estrada. Faço OK, portanto, em termos de estrada, materiais, estamos resolvidos. O que é que nos falta? Definir a largura da estrada e o raio para efeitos de curvatura. Portanto, no caso da largura da estrada, vamos atribuir uma largura de 6,5 metros, portanto, para ele ficar bastante mais largo, portanto, é a medida regulamentar normalmente utilizada em loteamentos. E o raio de arredondamento, portanto, que será a curvatura, vamos mantê-lo também a 6 metros. Da seguida, tenho aqui duas informações que eu posso optar por mostrar ou não mostrar. Normalmente, nos fecheiros DWG, nós temos um layer para o número do ponto e um layer para a cota. Basicamente, o que temos aqui é mostrar as cotas ou não e aqui mostrar a numeração do ponto ou não. No caso das cotas, eu posso optar por mostrar as cotas, convém, quando importamos os pontos, e o estilo de texto que vamos utilizar é definido aqui. Eu aconselho a utilizar um Arial 200 no caso de o objetivo ser apresentar o desenho à escala 100. No caso de ser representado à escala 200, já optaria pelo Arial 350 e no caso do 500, Arial 800. Mas isto é tudo configurável, portanto podemos alterar em qualquer altura. Portanto, eu vou manter o Arial 200. Depois, a posição do texto em relação ao ponto, eu vou escolher o ponto inferior esquerdo como o meu ponto de referência em relação, portanto, do texto em relação ao ponto de cotagem. E depois posso arredondar e colocar quantas casas decimais eu quiser. Portanto, no meu caso, eu vou apenas e só ao centímetro. A mesma coisa seria para a numeração, portanto, onde eu posso indicar qual é o tamanho do texto e qual é a justificação do texto em relação ao ponto que eu ia pôr também inferior esquerdo para ter alguma lógica em relação ao texto da elevação. No entanto, como eu não quero que apareça a numeração, eu pura e simplesmente vou desativar e ele não vai aparecer representado no desenho. Depois tenho aqui a representação dos parâmetros dos pontos de altura, ou seja, como é que eu quero que os pontos sejam representados em planta. Por defeito, ele coloca um pequeno pontinho, portanto, que não é dimensionável, portanto, não tem dimensão, mas eu posso também representar cada ponto com um retângulo, com um cruzamento, com um X, ou com uma circunferência, ou até um triângulo. Neste caso, eu vou optar pelo X, mas o tamanho é demasiado grande, portanto, ele está com um tamanho de 1 metro, que eu vou pôr 0.2 em X e 0.2 em Y, portanto, para ser condizente. Eventualmente, se eu tivesse optado pelo cruzamento, podia dar agora aqui um ângulo de 45 graus à simbologia, e a partir deste momento eu tenho então
o meu terreno configurado para ser criado. Portanto, eu vou só fazer OK, obviamente que não tenho aqui nada porque ainda não inseri um terreno, mas vamos ver então quais são as consequências disso. Portanto, basicamente, eu agora vou aqui a terreno, vou criar um terreno a partir de um fecheiro, portanto, vamos aqui buscar um fecheiro, e aqui está então o nosso modelo digital. Como veem, o que temos aqui é a trama, portanto a trama não, o meu modelo com o revestimento, entre aspas, em relva. Temos o terreno aqui nas zonas onde ele está em corte, ou seja, o maciço do terreno é um material terreno, e a representação das nossas cotas. Aliás, ele tem neste momento os pontos e as cotas a serem apresentadas. Vou aqui selecionar tudo e vou desligar o mostrar numeração, portanto fico apenas e só com as cotas, como podem ver, portanto, e a representação da cotagem através de um pequeno X, portanto, e desta maneira temos então a nossa cotagem corretamente configurada. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Arcline XP, do SketchUp, do ZWCAD e de outros programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.